A RFI recebe hoje a escritora e promotora de justiça Lívia Santana Vaz, uma das vozes mais influentes do pensamento antirracista no Brasil e reconhecida pela ONU como uma das 100 pessoas de ascendência africana mais influentes do mundo. O livro dela, Cotas Raciais, lançado no Brasil pela coleção Feminismos Plurais, acaba de ganhar edição francesa pela editora Anacaona. É uma obra que ajuda a compreender com clareza e rigor por que as ações afirmativas são fundamentais para enfrentar desigualdades que marcam a história da população negra. É sobre essa edição francesa e sobre os debates que ela provoca que vamos conversar agora. Bem-vinda à RFI, Lívia. Muito obrigada, é uma satisfação, uma honra estar aqui. Lívia, o que significa para você ver Cotas Raciais publicado aqui na França nesse momento? Eu diria que é a realização de um sonho, mas mais um sonho coletivo do que um sonho individual. Eu sei a dificuldade do debate sobre raça na Europa, sobretudo na França, e foi algo que eu me questionei no momento de escrever o livro também, porque esse livro ele decorre, na verdade, Adriana, de uma entrevista, de um debate ocorrido numa TV pública em Salvador, na Bahia, TV pública da Bahia, e teve muita repercussão esse debate. E, no fim das contas, os argumentos contrários às cotas raciais e às ações afirmativas que surgiram ali eram argumentos muito rasos. E eu me senti na obrigação de trazer realmente fundamento jurídico, moral, teórico, histórico, sobretudo, para que as pessoas possam debater esse tema, que é um tema tão importante para a nossa democracia. E aí, na introdução, para lhe responder a pergunta, eu digo assim, no final das contas, eu entendi que não era um livro sobre uma política pública apenas. É um livro sobre a nossa liberdade, que foi prometida e nunca foi cumprida. É um livro sobre a dignidade humana das pessoas negras que foi historicamente negada e ainda o é em grande medida. Uhum. Para quem ainda não se aprofundou no tema, como você, e que não vive isso na pele, por que as cotas são tão necessárias, Lívia? Elas são fundamentais para que nós possamos reparar, né, um dano, uma dívida histórica muito longa, mas que não é só sobre o passado, é sobre a perpetuação desse passado no presente. Então, quando nós olhamos a situação do Brasil, mas a gente pode falar do mundo afora também, onde estão as pessoas negras e ou as pessoas racializadas. Essas pessoas, elas não ocupam espaços de poder e decisão de maneira proporcional. E isso afeta a nossa democracia. Um Estado democrático de direito deveria ter nas suas instituições públicas e privadas um reflexo da diversidade da sociedade. Só que isso não acontece. Uhum. E isso faz com que a democracia não seja real. Isso me faz lembrar a primeira turma que o Itamaraty formou recentemente de diplomatas negros. Como é que você vê essa evolução no Brasil? Essa evolução decorre justamente da política pública de cotas raciais. Aliás, o Itamaraty foi uma das primeiras instituições no Brasil a adotar essa política pública tão importante e a começar a aprimorar essa política pública, porque algumas das provas do Itamaraty exigiam conhecimentos que não chegavam a pessoas negras, né? Conhecimentos que, na verdade, ao serem exigidos, criavam um filtro racial para acessar um concurso. Então, o Itamaraty fez uma decisão política fundamental de, por exemplo, ao invés de exigir a prova de proficiência em língua estrangeira preliminarmente, selecionar os candidatos e oferecer o curso posteriormente. Isso fez com que nós tivéssemos, pela primeira vez na história, por exemplo, 3 diplomatas negros brasileiros em Washington, D.C., né? Isso foi histórico no Brasil. Então, não deixa de ser uma decisão política, não política partidária, mas uma decisão política de cada instituição para transformar a sociedade por igualdade racial, que no fim das contas é também igualdade social. Você falou desse debate público que ocorreu na Bahia e com certeza ainda devem prevalecer algumas ideias equivocadas. Justamente, quais são as mais comuns dessas ideias equivocadas que encontra assim mais resistência às cotas no debate público? Acho que eu vou trazer 2 pontos que eu considero fundamentais. Primeiro, a questão da culpa. As pessoas ainda dizem assim, eu não tenho culpa da escravidão, né, do processo de escravidão, eu não tenho culpa do processo de colonização. Não é sobre culpa. Quando nós falamos em cotas raciais, em promoção da igualdade racial, nós estamos falando da realidade presente.
E se essas pessoas não têm culpa do passado, elas precisam se responsabilizar coletivamente pela mudança da realidade. E essa realidade hoje, no Brasil e mundo afora, é de um privilégio que a gente chama de privilégio da branquitude, ou seja, o fato de você ser uma pessoa negra numa sociedade racista lhe traz acessos que são negados a pessoas negras e racializadas. Então, a raça segue sendo um fator determinante da vida em sociedade. Quem acessa e quem não acessa direitos, quem acessa e quem não acessa espaços de poder e decisão, e no fim das contas, quem está autorizado ou não está autorizado a participar do processo democrático. Eu costumo dizer que, nesse sentido, as pessoas de grupos étnico-raciais vulnerabilizados, elas são objeto de política pública, objeto de decisão judicial, porque elas não estão nesses lugares, não são representadas nesses lugares para decidir sobre o seu próprio destino. E isso não é democracia. Esse é o primeiro ponto, a questão da culpa. E o segundo ponto, a questão da meritocracia. As cotas raciais não afastam o mérito. Elas vão escolher as pessoas daquele grupo vulnerabilizado, destinatário da política pública, melhor preparadas. Então, o mérito ainda está ali. O problema é que o princípio meritocrático ele surge para afastar os privilégios do Estado absolutista. Então, afastar privilégios de classes, da nobreza, do clero. Mas a forma como nós usamos o mérito hoje não está fazendo isso, está mantendo privilégios. Aí eu vou dar um exemplo com uma pesquisa. No Brasil, a pesquisa da OCDE, porque é uma pesquisa feita no mundo inteiro, mas o Brasil tem um resultado muito peculiar, porque no Brasil, segundo a pesquisa Elevador Social Quebrado, bem interessante o nome da pesquisa, nós precisamos de 9 gerações para que uma pessoa que faz parte dos 10% mais pobres da sociedade atinja a renda média. Só a renda média. Eu brinco assim, não é para ficar rico, não. 9 gerações. Há 9 gerações, as minhas famílias estavam escravizadas. E essas pessoas eram consideradas coisas. Ou seja, não tinha uma base, não temos a base para ascender socialmente. E ainda houve uma política no Brasil legalizada que retirou o acesso à terra a essas pessoas, que é uma base econômica importante. Então, as pessoas negras, as famílias negras, elas partem do zero. Na verdade, se nós estivéssemos falando de uma democracia e de uma sociedade meritocrática justa, as pessoas deveriam ascender socialmente, independentemente do grupo étnico-racial do qual fazem parte. Mas isso não acontece. E aí, eu sei que você deve perguntar isso porque é fundamental para essa política pública, coletar dados é fundamental. Sim. E justamente essa mesma pesquisa Elevador Social Quebrado, nós não temos uma resposta para a França, por exemplo, porque o dado não foi coletado sobre a mobilidade social na França. Então, eu ia comentar isso com você. A França não faz estatísticas, não produz estatísticas étnico-raciais. E os pesquisadores aqui, alguns são favoráveis, porque, digamos, se respaldam na questão republicana, que a escola pública, inclusive aqui, funciona, ela realmente está presente em todos os territórios, mas não basta a escola para combater o racismo, muito pelo contrário. Como é que você vê essa situação da França até hoje? Você concorda com os pesquisadores que dizem que sem esse tipo de pesquisa é impossível combater de fato as desigualdades? Eu concordo que nós precisamos de dados, é fundamental que tenhamos dados. E o Brasil está um passo à frente nesse sentido. É muito difícil curar uma doença sem diagnóstico. O racismo é uma doença social, uma doença da sociedade. A França, o Brasil, enfim, mundo afora, nós temos essa doença, esse câncer, que precisa de cura, uma cura coletiva. Mas para isso precisamos de diagnóstico. E não haver dados, né, a negativa em produzir dados é muito conveniente para manter o status quo, para manter a situação como ela está. Mas, embora nós não tenhamos dados oficiais de censo, eu vou trazer aqui, Adriana, dados importantes do relatório das juventudes. Relatório Juventudes e Discriminações, de 2026, produzido pelo Defensor de Direitos Humanos, Defensor des Droits, aqui na França, que diz o seguinte: na seara da educação, os estudantes considerados de origem estrangeira, eles são frequentemente direcionados para cursos mais curtos, não por vontade, mas por uma espécie de preconceito mesmo institucional. No ensino superior, a principal causa de discriminação apontada pelos estudantes é
a discriminação de origem, que tem a ver com a racialização também. 24% deles dizem que a sua origem é motivo de discriminação no ensino superior. No domínio do emprego, com a mesma qualificação, jovens com sobrenomes considerados africanos precisam enviar o currículo 4 vezes mais do que jovens que têm nomes supostamente franceses para conseguir uma entrevista. Não é nem a vaga, para conseguir uma entrevista de emprego. E quando a gente fala de segurança pública, nós temos que 80% dos jovens de bairro, né, le jeunes de quartier, que a gente chama aqui na França, eles afirmam serem abordados ou terem sido abordados pela polícia de maneira violenta, contra apenas 16% dos demais jovens. Ou seja, nós temos algumas pesquisas que podem demonstrar claramente que a igualdade não é a realidade na França. Então, a questão racial ela Inclusive, precisa... foi adotada a questão de se enviar currículo sem identidade, proibida a fotografia, porque Exatamente. até pouco tempo era obrigado a colocar, ou era um costume que ninguém desrespeitava de se enviar uma fotografia no currículo, que todos eram elementos já de impedir o acesso, acho que de negros e de imigrantes de todas as nacionalidades aqui na França. Que é uma medida de ação afirmativa, acaba sendo para impedir a discriminação. Na verdade, não há como eu disse, enfrentar um fenômeno sem reconhecer, de fato, a sua origem. Não existe raça sem racismo. Não é a raça que cria o racismo, é o contrário, é o racismo que cria a raça. E negar a existência da raça, negar o uso do nome raça, não vai fazer com que o racismo desapareça. E nem vai fazer com que a raça deixe de ser esse elemento determinante de distribuição de poder na sociedade. E eu costumo dizer que raça e gênero são 2 dos principais marcos de identificação e classificação, infelizmente, social das pessoas. A raça, ela se impõe. O gênero também. Antes mesmo que eu possa me apresentar, eu já sou apresentada como mulher negra. Antes de falar, antes de abrir a boca. E isso traz obstáculos para acessar espaços e para acessar também direitos. Então, nós precisamos falar sobre raça. Nós precisamos perder esse trauma e sair desse lugar de conveniência de fingir que a raça não existe e que ela não determina nossas vidas. E principalmente da condição da formação da população brasileira. Uma questão, você fez seu doutorado em Portugal. Como você viu essa votação que aconteceu na Assembleia Geral da ONU há alguns dias, em que houve uma resolução que apontou a escravidão como o crime mais grave já cometido contra a humanidade? Houve 3 países que votaram contra essa resolução e pouco mais de 50, 51, se não me engano, que se abstiveram, inclusive Portugal. Como você vê esse posicionamento de Portugal em relação à colonização brasileira até hoje? Na verdade, Portugal e França também, os países europeus colonizadores se abstiveram de votar. E, mais uma vez, é um posicionamento de lavar as mãos, como a gente diz, né? Porque, na verdade, esse debate não é apenas um debate jurídico, ele é um debate também sobre responsabilidade moral, ética, que esses estados precisam assumir. Então, esse lugar cômodo de se omitir no momento da votação é um lugar cômodo de não assumir o seu papel de país colonizador. No caso de Portugal, o maior país escravocrata do mundo é Portugal. Às vezes esses dados não chegam porque não há esse interesse, né? Tem um provérbio africano que diz que enquanto os leões não contarem as suas histórias, os caçadores continuarão sendo os vencedores. E é isso que a gente tem a falar de Portugal. Nós precisamos contar a história do lado de cá, né? A partir da perspectiva afro-brasileira, afrodiaspórica, para que Portugal entenda que esse lugar de caçador não funciona mais. Né? E que assuma a sua responsabilidade. Então, o que a gente tem é que o Brasil recebeu cerca de 40% dos quase 12 milhões de africanos que foram escravizados, saindo da África para os portos americanos. Ou seja, praticamente 1/3. O que fez com que o Brasil fosse o maior receptor. E por conta justamente da atuação de Portugal. Então, se nós formos falar efetivamente em responsabilização e em reparação, Portugal deve muito às pessoas negras escravizadas e à África,
né, os descendentes dessas pessoas escravizadas e as pessoas africanas, a Igreja Católica, que apoiou esse processo de escravidão, também deve muito a essas pessoas. Então, a gente precisa falar efetivamente em reparação histórica. No livro, eu começo dizendo que cota não é esmola, porque é uma medida justa, é uma dívida histórica. Mas, ao mesmo tempo, ao fim do livro, voltando para o começo, eu digo que cota é esmola, sim, porque é muito pouco. É muito pouco diante de tudo que nos foi negado, diante da nossa dignidade que foi usurpada, né? Nós temos um processo escravocrata, Adriana, que no afã de nos desumanizar, as pessoas africanas e descendentes que vieram forçadas, né, trabalhar como escravizadas, nós temos estratégias. Uma delas, a retirada dos nomes originários de África. As pessoas perderam seus nomes. Uma outra estratégia muito dolorosa, a separação de famílias. Eu não sei de onde eu vim. Quando a gente faz a nossa árvore genealógica, há pessoas no Brasil que têm origem italiana, origem alemã, que sabem de onde vieram, digamos assim. Eu não sei. Então, até isso nos foi negado. O conhecimento das nossas origens. E a persecução, né, da cultura e da religiosidade de matriz africana. Tudo isso foram estratégias que o sistema colonizador, né, escravocrata, adotou para romper nossas raízes com a nossa origem. Eu costumo dizer que é muito mais fácil arrancar uma árvore do solo quando você já cortou suas raízes. Foi isso que tentaram fazer, né? Mas aí eu completo dizendo que baobás têm raízes muito profundas. E por isso que a gente tem essa herança muito bonita no Brasil, essa ancestralidade cultural, intelectual, esses saberes que formam a sociedade tão rica que nós somos. Diversidade é riqueza. E essa diversidade precisa estar na universidade, precisa estar no poder legislativo, no poder executivo, para que todos e todas possam realmente fazer parte de uma sociedade que se diga democrática, que se queira democrática. Muito bem, muito obrigada. Então, nós ouvimos hoje a promotora de justiça, Lívia Santana Vaz, que está aqui na França para o lançamento de seu livro Cotas Raciais, agora traduzido para o francês e que com certeza vai ajudar a dinamizar o debate sobre este assunto que também é muito importante aqui na França. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço.